Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a um episódio mais de Ponto de Queda. Eh, Nesta oportunidade, vamos falar um pouco sobre o livro de Jeremias. A mensagem principal do livro de Jeremias é que o profeta Jeremias foi chamado por Deus para avisar ao povo que o juízo de Deus está vindo contra eles pela idolatria, pela rebeldia, muitas coisas que o povo estava fazendo já há muito tempo e Deus estava sendo paciente. Se você lembra, Jeremias teve que lutar muitas vezes em contra do povo porque não acreditavam, ninguém prestava para o que ele estava falando. Imagina só que um homem em nossa época se levanta e diz que os de outro país, muito longe, vai vir, vai pegar a gente e vai levar cativo. Haverá uma deportação. Imagina isso, que todos serão escravos. Foi isso que aconteceu lá no povo de Israel no tempo de Jeremias. Mas no que eu vou me focar neste episódio é o seguinte: se levantou Jeremias de parte de Deus, porque Deus falou audivelmente, diz a Bíblia com ele, e ao mesmo tempo se levantaram outros profetas. Quero que você preste atenção nisso aqui. Por um lado, Jeremias falava dizendo: o povo vai ser cativo e vai ser levado escravo, enquanto os outros profetas do rei, imagina, você não é profeta do rei, você não é ninguém, mas os profetas do rei e as pessoas de grande importância falam tudo o contrário ao que você está falando e dizem: não, nosso povo sempre obtém a vitória pela mão do Senhor. Virão, podem vir esses estranhos. Nós vamos guerrear contra eles e vamos vencer. Sairemos vitoriosos como sempre. Podem vir, nosso Deus vai nos liberar. Era um discurso totalmente diferente ao que Jeremias estava falando. Pegaram a Jeremias e disseram: por que você está falando esse tipo de coisas? Vamos castigar você. E não foi uma, mas muitas vezes as que pegaram a Jeremias e o jogaram aí em um buraco. Castigaram a Jeremias, lhe disseram herege, falaram um monte de coisas. Imagina só, quero que botes teus pés nos sapatos de Jeremias. Imagina que Deus te diz para tu falar um discurso desse tipo. Sabe qual era um dos problemas de por que as pessoas não acreditavam? A Bíblia diz que era a soberba das pessoas. Porque Deus falou com Jeremias dizendo que o povo estava longe dele e que pela sua rebeldia e sua idolatria Deus estava bravo com eles. Mas essas pessoas não acreditavam nisso e achavam que estavam no certo. Não, mas isso não é tão importante. Dentro de si mesmos falariam: sim, nós fazemos isso aqui, mas mesmo assim podemos seguir com Deus. E Deus sempre nos livra, Deus sempre está conosco, Deus sempre ganha em nosso lugar, Ele sempre nos dá a vitória. Eles não se achavam errados, eles não reconheciam que estavam errados e afastados da presença de Deus. Então, por um lado, a soberba do povo era tão grande que não reconheciam seus erros. E por outro lado, eu quero que preste atenção nisso aqui. Por outro lado, o que Jeremias estava falando era uma loucura, porque se iba em contra de todos, dizendo que todos iam ser deportados e que Deus estava bravo e que quando estiverem lá deportados, não ia ser rápido, mas que iam a sofrer e ia morrer toda essa geração. Depois de que acontece tudo isso, eu vou abreviar aqui o assunto. Depois que acontece, ninguém acreditou em Jeremias, todos foram
levados como escravos para a Babilônia. Depois que estavam lá, mesmo assim não disseram, Jeremias tinha razão, não. Soberbos. A gente vai sair rápido daqui. Isso aqui foi uma coisa que nós não merecemos. A gente vai sair rápido daqui. E se levantavam outros profetas, se levantavam cada vez mais profetas dizendo, não, Deus permitiu isso aqui como uma prova para que esses povos aqui possam ver seu poder, mas ele vai nos tirar daqui rápido, em breve. E Jeremias outra vez sai e diz, não, Deus vai mandar você sair por 70 anos, toda a sua geração vai morrer. Deus vai permitir que vocês fiquem aí em sofrimento, em escravitude. E Deus acabou de dizer que vocês têm que se casar com as pessoas aí e que semeiem aí, coloquem pomares para que se alimentem, porque não vai ser rápido. Outra vez, os profetas, os falsos profetas, os que não eram da parte de Deus, falam que ele é um herege, que ele é um ninguém, e todo o povo apoia eles, ninguém acredita em Jeremias, e a rebeldia continuava, e o povo era tão soberbo, que a Bíblia diz que eles não escutaram, não prestaram para o que Jeremias falou. Diz que, eu vou ler aqui o verso 8 do capítulo 29, diz, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, não escutem seus adivinhos, nem aqueles sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Ao final do capítulo, esse é um verso, um tipo de verso que se repete em todo o livro, tá? Em todo o livro. Não é a mensagem principal, mas este é um dos temas principais do capítulo. A existência de falsos profetas. Olha só o que diz no verso 31. Diz que por quanto Semaías vos profetizou, não havendo eu, está falando Deus, não havendo eu o enviado, e vos fez confiar em mentiras, por quanto Semaías profetizou, dice, assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a toda a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre o povo, e não haverá o bem que hei de fazer a meu povo, diz o Senhor. Olha só, depois que Jeremias fala com eles, eles diz, não, vocês têm que habitar porque vai passar um tempo ainda, não vai ser rápido. Mas a Bíblia diz, e o Senhor me diz, que depois ele vai pegar e vai reunir, vai congregar de novo seu povo e vai levá-los para a nossa terra, a terra prometida, de onde os tirou. De onde foram tirados aí, outra vez Deus vai juntar a todos e vai nos levar para lá. Porque ele tem, dice, pensamentos de bem para nós. E aqui vem o verso-chave, que é muito importante. Olha só, esse conhecido verso, porque Deus tem pensamentos de bem e não de mal, diz, sobre nós, e porque no meio desse conflito, diz, nós vamos procurar ao Senhor, e o acharemos se o buscarmos, se o procurarmos de todo o nosso coração. Olha que a promessa não tem nada a ver, como muitos tiram de contexto, a promessa não tem nada a ver com o fato de que não importa se você está no caminho errado ou certo, Deus vai fazer tudo bom e vai dar tudo bem, vai ser tudo bom para você. Não, o contexto é que Deus primeiro castiga seu povo quando ele está fazendo coisas erradas, e depois de receber esse castigo, ao final há esperança, ao final há esperança. Ao final da história há esperança porque Deus reúne outra vez seu povo. E esse verso encaixa perfeitamente porque Deus diz
No meio desse contexto de sofrimento, vocês vão me procurar. E então, vocês vão me procurar de coração. E eu vou escutar. Eu acudirei, eu os pegarei e eu levarei meu povo para junto, para onde eu estive com eles antes. Não é que o homem vai e tira o povo de Deus. Não. Deus permite que isso aconteça. Deus promove muitas vezes que isso aconteça, como está na história. O homem não tem poder nenhum isolado de Deus. É Deus quem faz estas coisas por alguma razão. Muitas vezes para nos provar, como neste caso, para nos castigar. Esta vez Deus castigou o povo de Israel. Ou muitas vezes porque simplesmente nós não vamos entender, mas é parte do seu plano. Ao final, temos que entender que Deus deseja o melhor para nós, mesmo estando em situações complicadas. Onde é que eu quero que você reflita neste episódio, e vou terminando nisso aqui, é que em nossos dias, a Bíblia diz que em nossos dias as pessoas vai se tornar muito rebeldes, soberbas perante Deus, tal como está na história de Jeremias. Não queriam, não vai querer escutar a Deus, não vai querer obedecer a palavra de Deus. Em nossos dias vai ser muito pior que no que aconteceu no tempo de Jeremias. E é verdade, é assim em nossos dias. Sabe onde vem o ponto de queda? Em que assim como muitos não prestavam para Jeremias, o verdadeiro profeta da parte de Deus, muitos hoje não prestam para os profetas de parte de Deus, para os profetas que foram enviados de parte de Deus. E acho que a pergunta mais importante seria: como eu posso reconhecer a um falso profeta ou a um verdadeiro profeta, alguém que vem, que prega a palavra do Senhor? Meu amigo, sabe como? Duas coisas. A primeira, humildade. Se você conscientemente está sempre perante Deus, pecando e seguindo seus próprios caminhos, e não o caminho do Senhor, você sabe isso, que não tem uma relação de perto com Deus, é muito possível que você esteja escutando aos falsos profetas e que esteja correndo atrás deles, porque prometem prazeres carnais, prazeres desta terra, prazeres que deixam em conforto nosso coração, sabe? Muitas igrejas pregam isso hoje, o que nosso coração deseja. Então, o primeiro, se você não está caminhando em humildade, já é um ponto fraco para você estar, muito possivelmente, correndo atrás de falsos profetas, escutando eles, profetas que Deus não enviou. E o segundo, que é o principal, como eu identifico e como eu me coloco, então, a escutar aos profetas a parte de Deus, conhecendo a profecia de Deus. Hoje, meu amigo, a Bíblia diz que ninguém mais escuta audivelmente a Deus. Tudo o que Deus tinha para nos dizer está já revelado na sua palavra. Se você não dedica tempo para ler este livro sagrado, se você não conhece a Bíblia, se você não sabe, não entende, não tem dedicação neste livro, como vai diferenciar daqueles que falam sobre este livro, daqueles que estão falando o certo deste livro, daqueles que estão tirando versos de contexto, que estão dando suas próprias interpretações? Como? Não tem jeito. Não existe forma de como você diferenciar a profundidade dos versos se você não conhece a Bíblia e não entende a profundidade de cada mensagem.
Se você não quer se dedicar a isso, obviamente você vai deixar que outros façam o seu trabalho e você vai terminar seguindo eles, porque você não sabe qual é o caminho certo ou qual é o errado. Então, qualquer pessoa que pega uma Bíblia e que fala de Deus em seu nome, que lê os livros e que diz o que Deus está dizendo para fazer, você vai acreditar. Seja ou não seja o correto, parece bom a grande maioria das vezes. Como parece bom, então você vai acreditar. Eu lhe animo a poder refletir nesse ponto. Cada pessoa é um sacerdote desde o momento em que Jesus veio a esta terra. E cada um de nós tem a porta aberta para entrar até a presença do Senhor. E em 1 João capítulo 2 diz que o Espírito de Deus nos ensina a cada um de nós se nós lhe pedimos. Não existe isso de não tenho a capacidade. É simplesmente falta de interesse nosso. Le pede ao Senhor. Procure um caminho de piedade, de humildade. E procure dedicar-se cada dia a estudar a palavra de Deus. Se dedique para que assim saiba muito bem se aqueles profetas que você possivelmente está escutando estão dando uma profecia certa de parte de Deus ou estão dando uma profecia de sua parte. Que às vezes tem um som muito bom, parece bastante coerente, parece bastante real e de parte de Deus. Mas no fundo, não é isso que Deus quer. Le animo a seguir fiel nos caminhos do Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Até a próxima.